Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos iniciando mais um vídeo do canal Luz da Palavra e hoje nós iremos pregar sobre Jesus acalma a tempestade. Essa história ela é bem conhecida e é uma história bem abençoada, que nos traz muitos ensinamentos e princípios, né? Então vamos lá. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você sentir no coração. Se não, não tem problema. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo de número 29, versículo 11. Salmos, capítulo 29, versículo 11. Amém? A palavra de Deus diz assim: O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Esse versículo eu li porque eles nos diz várias coisas ali, né? E ali no meio da história vocês vão entender o porquê que eu li ele. Mas então vamos lá. Jesus, ele deixando a multidão, ele foi para outra margem, né? Ele deixou a multidão ali, que ele já tinha operado seus milagres, feito suas coisas, e foi então para outra margem, para outro caminho com seus discípulos. No meio do caminho, irmãos, se levantou uma terrível tempestade. Uma tempestade, um temporal muito forte. Imagina chuva com vento e que derruba árvores, olha, terrível mesmo. Mas lá foi o mar, então foi bem mais pior, porque o mar, quando dá esses tipos de temporal, ele fica muito, então, bravo, vamos dizer assim. Estava assim lá, e Jesus estava dormindo atrás do barco. Então os discípulos ficaram desesperados e eles perguntaram, mestre, não te importa que perecemos? Eles dizendo assim, poxa, Jesus, você não vai nos ajudar? Você vai deixar nós morrermos? Quem é você, né? Por que você está fazendo isso conosco? Mudando assim, meio falar deles, o pensamento. Aqui nós entramos com uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que Deus permite as dificuldades entrarem nas nossas vidas? É uma pergunta bem interessante e que tem várias respostas. A primeira a nossa vida, ela é que nem uma prova, né? Ela é uma fase. Vamos supor, Jesus, então ele é o professor, a prova é a nossa vida e as questões são as fases, né? Tem a questão 1, que é cada dia, então tem uma questão. E quando, por exemplos, quando uma pessoa, por exemplo, morre, talvez uma perda, depressão ou uma morte e outros milhões de motivos que acontecem na vida da gente, a gente pensa, onde está Deus para me ajudar? Cadê Deus? E fica se perguntando, Deus não é amor, Jesus não morreu na cruz por mim, e por que ele deixa essas coisas acontecerem? Tem uma explicação. Ele permite que essas dificuldades entrem na nossa vida para nos testar. Porque é muito fácil nós dizermos assim, eu amo Deus. Eu amo Deus de todo o meu coração. Dizer isso tem duas causas. A causa de eu dizer por dizer mesmo, porque, eu amo Deus. Ou a outra de um sentimento. Eu amo Deus mesmo. Só que tem uma diferença aí. Tem a diferença... Porque assim, é uma responsabilidade eu dizer que amo a Deus. Porque quando eu digo isso, eu estou envolvendo, eu amo o evangelho. Eu amo pregar, eu amo orar, eu jejuo, eu oro, eu sigo o evangelho. Você está tendo a responsabilidade de dizer isso e também demonstrar o seu amor por Deus. E Deus vai cobrar isso de você. Ele vai provar mesmo se você está falando isso de boca para fora ou não. Ele vai te testar para ver se esse teu amor é verdadeiro ou não. Por isso que ele permite as dificuldades. Por exemplo, você perdeu um ente querido. Como você vai reagir com isso? Tem dois tipos de pessoas que reagem. A primeira, ela confia em Deus e sabe que independente de tudo, Deus vai ajudar ela e que teve propósito. Lá na frente, a pessoa sabe que vai ter algum motivo para ter acontecido aquilo com a pessoa, né? Com essa pessoa que morreu, no caso, ou outros motivos. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas tipo assim... Por quê? Aí a primeira pessoa diz assim...
eu confio em Deus, sei porque aconteceu isso e vai doer, mas eu confio em Deus e pronto. A segunda pessoa é a que murmura. Ah, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está fazendo isso? Eu vou largar a igreja, eu vou largar o evangelho, eu não quero mais saber. Só que olha a diferença. A primeira pessoa, ela segue o evangelho. Porque para você ser crente, você não pode só dizer assim, eu sou crente. Outra vez, você nem frequenta a igreja, você não lê a Bíblia, você não jejua, você não ora, coisas fundamentais do evangelho na vida do cristão que fazem efeito, não tem. Então a primeira pessoa, ela tem o evangelho, né? Ah, Camille, mas independente do que aconteceu, ou você que está assistindo já teve uma dificuldade, você não sabe o que eu passei. Eu não sei, né? Mas eu sei que o que aconteceu na tua vida teve um propósito. Deus quis. E eu espero que depois que passou isso, esse teu acontecimento, tu entendeu o propósito de Deus, né? E como é que você reagiu? Você reagiu como a primeira pessoa que confiou em Deus e de todo o seu coração e seguiu o evangelho? Ou a segunda pessoa que murmurou, que nem conhece o evangelho, né? Temos essa pergunta aí. Então eu não sei o que você passou, mas é só você confiar em Deus. Não vai ser fácil. Tem muitas pessoas, e até mesmo nós, né? Que tem a luta, tem a prova e a gente desconfia de Deus. A gente pensa, será que Deus vai me ajudar? Será que eu vou conseguir? A gente é ser humano, a gente erra, então pra gente também acontece isso, de a gente muitas das vezes duvidar de Deus. Então a primeira pessoa, ela confiou em Deus e a segunda não. A segunda já duvidou. Então assim, dificuldades. Vocês entenderam, irmãos? Que as dificuldades, elas entram na nossa vida porque Deus quer nos testar, para Ele ver a nossa reação, como reagirmos. Uma pessoa com o evangelho, confiando em Deus, ou a que só aceitou a Jesus só por aceitar, só para ir para o céu, mas não sabe nem o evangelho, né? E o professor, ele vai avaliar a tua resposta lá na questão. Ele vai avaliar a tua resposta. Jesus vai avaliar a tua reação. E aí ele vai te dar uma nota. A nota é lá na frente você receber uma bênção. E quando Deus vê o que você fez, né? Viu o que você fez ali, teve essa atitude de confiando nele, aí ele vai te proporcionar bênçãos, irmãos. Uma bênção material, uma bênção espiritual. Ele vai te proporcionar porque você confiou na palavra dele. E temos que seguir o evangelho, né? Temos que ler a palavra de Deus quase todos os dias, na verdade todos os dias, né? Temos que ler a Bíblia todos os dias, temos que jejuar, então, pelo menos 1 dia ou 2 dias na semana, ou se você jejua toda semana, amém, que bênção. Também temos que orar todos os dias, mesmo cansados, chegando do serviço cansados, exaustos, temos que orar, porque aí nós criamos intimidade com Deus. E ter fé. E também uma coisa que a gente tem que colocar na nossa caminhada, nessa fase que Deus vai nos, então, avaliar, o nosso professor vai nos avaliar, é ter fé. Fé não é eu pensar assim, eu vou orar agora e Deus vai me dar. Eu quero um carro e vai aparecer na minha casa. Não. Fé é você acreditar que amanhã será um dia melhor e que Deus tem coisas proporcionadas para você e que vai ser no tempo dele. E ele vai te dar na hora certa. Entendeu, irmãos? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí, porque as dificuldades vêm na vida da gente. É porque Deus quer nos capacitar, Deus quer nos testar, né? E também temos que estar firmados no evangelho. E aí, irmãos, Jesus disse, vocês são homens de pouca fé, né? E aí Jesus levantou, acalmou a tempestade, ajudou eles ali e foi uma bênção. E aí eles ficaram felizes, imagino assim, de Jesus ter repreendido. E Jesus pode repreender a tempestade se tu confiar nele. E se você ter amor na obra, ter amor no evangelho. Porque falar que é crente é muito fácil, mas andar no evangelho, né? Ser crente não é fácil. Você tem que seguir muitas coisas para ser crente, né? Então, quando a pessoa diz, eu sou crente, será que a pessoa realmente segue o evangelho?
a gente é falho, né? A gente peca. Tem muitas das vezes que no dia a dia a gente fala uma coisa que não era para falar. Muitas das vezes a gente acaba magoando alguém sem saber. Ou a gente fala uma coisa de boca para fora e a pessoa se magoa. É assim, né? A gente é pecador. E também entrando numa situação que esses dias eu estava vendo uma postagem de uma mulher, né? Que ela estava jantando com um casal. E esse casal falou que a gente é santo, não somos pecadores, porque Jesus morreu na cruz por nós. E eu achei bem interessante de vir explicar aqui para os irmãos, né? Alguns já sabem, alguns não, mas para o que não sabe é que na verdade Jesus morreu na cruz por nós para nos perdoarmos dos pecados que ocorreram no jardim do Éden, não para nos perdoarmos da vida toda, porque continuamos sendo pecador. Porque quem é santo é Deus, Ele é puro, nós não somos pecadores, né? Então, assim, o jejum também serve para isso, para a gente deixar a carne de lado e focar mais em Deus, não para sermos santos também, mas para estarmos mais ali. Então nós não somos santos, né? Jesus morreu na cruz por nós para nos salvarmos e para perdoar o pecado que ocorreu no jardim do Éden. Não os pecados de hoje em dia. Então não somos santos, somos pecadores mesmo, tá? Jesus não morreu, vamos dizer assim, não para nos libertar do pecado, mas para aliviar o pecado que ocorreu lá no Jardim do Éden, perdoando aquilo, não os pecados de hoje. Tá, irmãos? É bem interessante eu contar essa parte aí para vocês, porque realmente foi bem interessante eu ver essa postagem para explicar aqui para vocês. E então nós temos que estar no Evangelho, firmados mesmo. E aí temos que ter fé na nossa caminhada, na nossa trajetória, estarmos sempre em Cristo, focados. E ter fé, mesmo que as coisas pareçam tudo ruins, esteja tudo acabado, para nós, né? Mas para Deus há ali uma esperança, um renovo. Então essa é a palavra. Eu preguei do meu jeitinho mesmo, do jeitinho que Deus colocou no meu coração. Espero que você tenha entendido a palavra, que você não caminhe no seu barco sem Jesus, né? E também tem um porém, agora que eu lembrei, irmãos. Quando Deus te dá uma bênção, quando você conseguiu o que você queria, eu queria, por exemplo, um carro, e Deus me ajudou a pagar, e eu paguei tudo, tá prontinho. Ou outro motivo, emprego e coisa, não largue a Deus, não pegue o teu barco e tire Deus do barco e vá. Não, você tem que fazer o seguinte, você tem que sempre estar com Jesus no barco. Por quê? Porque se você deixar ele lá atrás e ir, vai chegar lá na frente e vai ter uma tempestade maior. Vai vir um problema maior na tua vida, uma dificuldade, uma onda enorme. Então que nós podemos andar sempre com Cristo, que mesmo ele dormindo, ele vai levantar e vai acalmar a tempestade. Amém? Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero dar, então, um aviso sobre o canal Aqui Luz da Palavra. Todos os domingos de manhã nós teremos uma pregação para você, uma reflexão, para você pensar, para aquela pregação ficar na sua cabeça, para você, então, estar pensando no seu dia, sim, no final do dia, poxa, aquela pregação, né? Então, todos os domingos vai ter uma reflexão de manhã ali, vai ter uma reflexão que vai ser postada aqui no canal para você pensar mais daquilo. É uma pregação, mas uma pregação um pouco curta, mas que você vai pensar aí, vai ser abençoado. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até o final comigo aqui. Foi uma pregação pequena, mas foi de coração. Amém? Tchau, irmãos!